Quero trazer um tema para esta palavra, um pouco concernente à nossa vivência de hoje, que seria eclésia, o poder da influência. Fala comigo, eclésia, o poder da influência. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó, eclésia, o poder da influência. Glória a Deus. O que significa eclésia? Eclésia é a junção de duas palavras. Ek, que é para fora, o significado é fora, e clésia, que seria chamado, chamados para fora. Quando Jesus ele fala assim, olha, eu edificarei a minha igreja, a palavra no grego original ali é eclésia. Jesus está falando que iria edificar a sua eclésia, ou seja, os chamados para fora, aqueles que teriam o poder da influência no mundo. Amém, amados? Glória a Deus. Essa palavra eclésia, ela já era utilizada por alguns pensadores, alguns filósofos gregos naquela época. Platão, por exemplo, ele tinha a sua eclésia, ele tinha o seu grupo de estudo, o seu grupo de ensino, ele tinha um grupo de eclésia. Os gregos, eles também utilizavam as eclésias para algumas administrações. E eu quero aqui trazer apenas dois conceitos, existem vários, apenas dois conceitos de eclésia para a gente entender o que Jesus queria dizer nesse texto de Mateus capítulo 16. Porque é interessante nós pensarmos que toda vez que Jesus ele falava algo que os discípulos não conheciam, Jesus ele falava e os discípulos logo em seguida perguntavam, Senhor, nos explique, ensine aquela parábola que o Senhor citou, fale para nós o que significa esse contexto que o Senhor está dizendo. Mas quando Jesus ele diz, eu edificarei a minha eclésia, nenhum discípulo perguntou, Senhor, o que é isso? O que é eclésia? Como assim? Como que o Senhor vai edificar a sua eclésia? Os discípulos não perguntaram isso para Jesus. Era sinal que eles estavam entendendo muito bem o que Jesus estava dizendo. Para isso nós precisamos mergulhar neste contexto cultural, histórico, que os discípulos estavam vivendo, para nós também absorvermos exatamente a intensidade dessa eclésia que o próprio Jesus disse que iria edificar. Amém? Naquela época, existia com os gregos uma eclésia, que seria uma eclésia de administração. Ou seja, os gregos eles juntavam ali os melhores pensadores da época, os melhores filósofos da época, eles juntavam um grupo e formavam uma eclésia para administrar as polis, ou seja, as cidades. Os gregos eles se juntavam naqueles círculos ali de estudo e eles iriam identificar quais eram as dificuldades que as cidades estavam vivendo. E aí eles começavam a pensar como é que nós podemos resolver este problema. E ali eles pensando, cada um dando um palpite, cada um dando uma solução. E juntos, naquela eclésia grega, eles resolviam os problemas da cidade, da sociedade naquela época. Mas quando eu leio o Evangelho de Mateus capítulo 16, não é a eclésia grega que eu encontro, mas sim um contexto da eclésia romana. E para isso eu quero mostrar para vocês como que Jesus está querendo trazer para nós esse conceito de eclésia romana e como que ela funcionava. Roma também tinha suas eclésias, mas não era uma eclésia para administração, porque o imperador Herodes, no caso, ele era o manda-chuva, ele mandava em tudo, então o que ele decidia estava decidido. Então ele não precisava de uma eclésia para decidir, para solucionar algumas coisas. Mas como ele percebeu que o exército dele, ao conquistar outras nações, estava tendo um custo muito alto, então ele começou a reunir a eclésia. Vamos lá, como funcionava? Toda vez que o exército romano precisava conquistar uma nação, o que eles faziam? Roma tinha o maior exército do mundo daquela época. No entanto que todo o soldado romano já nascia com um conceito, com um orgulho de ser romano, porque para eles não havia outra nação vencedora. No entanto que eles tinham ditado entre os soldados romanos que eles eram vencedores em tudo. Por isso que quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos romanos, ele cria um novo conceito de vencedor. Ele fala assim, olha, vocês podem ser um vencedor, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? E aí
os romanos, eles tinham esse conceito, porque toda guerra que eles iam, eles conquistavam. Eles tinham um maior exército, eles tinham um poder bélico muito forte para aquela época. Então, toda vez que eles iam conquistar uma nação, eles chegavam com aquele exército de 500 mil de soldados, 1 milhão de soldados, e conquistava qualquer nação que eles queriam. Por isso que quando o imperador romano ele queria conquistar uma nação, ele juntava lá o seu exército, marchava dias e dias, às vezes meses, chegava até um determinado local, um país, uma nação que ele queria conquistar, chegava ali, ele dizimava aqueles homens, ou matava aqueles homens, e conquistava aquela nação à força, a troca de muito sangue derramado. E quando eles conquistavam, aquele exército vencedor agora voltava para o seu país. Porém, o imperador romano ele tinha um outro custo. Além dos soldados que ele teve que bancar durante todo esse percurso da guerra, agora ele tinha um outro custo, que era reconstruir aquela nação de tal maneira que ela ficasse saudável para depois pagar imposto para Roma. Então o custo era muito grande. Ele tinha ali uma energia dispensada para conquistar um país, uma nação, muito grande. E o resultado seria a longo prazo. Então ele conquistava uma nação, depois de 20 anos, 30 anos, que eles conseguiam obter lucro daquela nação conquistada. E quando o imperador percebeu que isso ia ser muito dispendioso, o que ele fez? Ele agora contrata as eclésias. E as eclésias romanas não era para administrar a cidade conquistada. Pelo contrário, a eclésia romana era para conquistar aquelas cidades, aquelas nações. Então, só para a gente colocar um equilíbrio aqui de entendimento. Eclésia grega é para administração. Eclésias romana para conquista. Amém? Vamos falar comigo? Eclésia grega, administração. Eclésia romana, conquista. Amém? Então agora, eu creio que você ainda está com a sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo esse texto e nós vamos extrair qual era a eclésia que Jesus estava aqui querendo mencionar, querendo trazer ao contexto dos seus discípulos. Aqui em Mateus capítulo 16, Jesus, no versículo 13, está escrito assim, ó, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Vamos entender um contexto desta cidade. Onde ficava Cesareia de Filipe? Jesus, praticamente todo o seu ministério foi feito em Israel, nos termos ali no país, na nação de Israel. Poucas vezes ele saiu fora de Israel, que foi ali em Decápolis, quando ele foi curar aquele gadareno, vocês lembram disso? Mas praticamente todo o seu ministério terreno foi feito ali em Israel. E bem ao norte de Nazaré, tinha uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Ou seja, era uma cidade romana dentro de Israel. Era uma cidade que Filipe, que era um dos governadores de Roma, dentro de Israel, ele um dia quis homenagear ali ao César, ao imperador. Então o que ele fez? Ele criou uma cidade em homenagem a César. Por isso que o nome da cidade era Cesareia de Filipe. Então aquela cidade que Filipe, o governador, criou dentro de Israel, era uma cidade 100% romana. As construções, as ruas, a ambientação daquela cidade era totalmente romana. Por isso que quem andava em Cesareia de Filipe, dentro de Israel, dava a impressão que ele estava que ele estava passeando por Roma. Então todos os monumentos erguidos naquela cidade eram em homenagem a César, eram em homenagem a Roma. Então quando Jesus ele quis ensinar sobre eclésia, ele quis mencionar pela primeira vez eclésia para os seus discípulos, para onde que ele vai? Para Cesareia de Filipe. Então, chegando nas partes de Cesareia de Filipe, Jesus começa a interrogar os seus discípulos. Então eu penso, Jesus ali andando com os seus discípulos para um lado e para o outro, dentro de Cesareia de Filipe, olhando aqueles monumentos, aquelas ruas, e Jesus começa a indagar os seus discípulos, olha, o que o povo estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos começam a responder, olha, uns estão dizendo que é João Batista, outros Elias, Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus lhe pergunta, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, ele se antecipa e ele fala, olha, essa resposta eu tenho. Eu já recebi uma revelação do alto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
quando Pedro, agora pensa comigo, queridos, na cena, Jesus perguntando, Pedro respondendo, e aquela revelação poderosa saindo da boca de Pedro. Deixa eu abrir um parênteses. Todo cristão precisa receber essa revelação do alto. Queridos, não tem como nós vivermos uma vida com Cristo nessa terra sem ter o entendimento desta revelação. Porque você não vai viver da revelação do outro, você precisa ter a tua revelação de quem é Jesus para você. Então Pedro recebeu a revelação de Deus. Olha, eu sei quem tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Queridos, naquela época, para um judeu reconhecer que alguém ali entre ele era o Cristo, o Messias, o esperado da alma deles, o esperado de toda a nação, era algo muito profundo, tinha que ter muita convicção. E quando Pedro lança essa revelação, a revelação saindo da boca dele, Jesus pega aquela revelação e fala, você entendeu. Você não recebeu essa revelação de carne, de sangue, não foi alguém que te contou, a não ser o meu Pai. E quando Jesus pega aquela revelação, olha para Pedro, o nome Pedro significa pedrinha. E aí Jesus ele faz esse trocadilho, tu és Pedro, ou seja, tu és pedrinha. Mas sobre esta pedra, esta revelação de que eu sou o Cristo, sobre esta rocha, quando ele fala pedra, ele está falando de rocha. Então tu és pedrinha, mas sobre esta rocha edificarei a minha eclésia. Edificarei a minha igreja. Então nesse momento, ali em Cesareia de Filipe, acontece algo muito precioso, que nós precisamos ter esse entendimento. Jesus ele está dizendo que sobre a revelação que Pedro teve, qual foi a revelação? Que Jesus é o Cristo. Sobre esta revelação, a igreja seria edificada, a igreja seria construída. O termo ali em grego é oikoidemel. Esse termo de construção, Jesus está falando assim, olha, eu vou construir. Está falando de edificação contínua. Enquanto a igreja estiver nessa terra, ela vai estar em constante crescimento. Ela vai continuar crescendo o tempo todo. É uma construção no gerúndio. Ela sempre vai estar nessa ação de crescimento. E é o que está acontecendo com vocês, amém, queridos? E é o desejo de Deus para toda a igreja na terra. Então quando Jesus ele fala, olha, sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta revelação, eu vou construir a minha eclésia, queridos, que revelação poderosa. Jesus está dizendo que ele, a pedra angular, ele, a nossa rocha, a nossa base, o nosso alicerce, estará permitindo que nós sejamos edificados nesse grande edifício espiritual como igreja dele. E ali naquele momento, Jesus em Cesareia de Filipe fala pela primeira vez da eclésia, pela primeira vez da sua igreja. Foi por causa deste momento que Jesus fala que vai ter a sua eclésia, que tem aquela briga lá de Tiago e João, não sei se vocês lembram, que a mãe deles fala assim, mestre, olha, permita que o meu filho, um se assente à sua direita, o outro à sua esquerda, e os outros discípulos ficam bravos. Por que João e Tiago estão querendo sentar à destra, um à direita, outro à esquerda? Mas exatamente por causa disso, porque todo imperador que tinha sua eclésia, tinha os seus principais, aquele que sentava à sua direita, aquele que sentava à sua esquerda. Então a eclésia que eles estavam pensando, era uma eclésia de governo, não era exatamente um governo terreno que Jesus estava falando. Jesus estava falando da sua igreja, de um governo espiritual, amém? E nesse momento, Jesus começa a mencionar sobre uma eclésia. E como ele está em Roma, eu penso que a eclésia que Jesus quer edificar não é uma eclésia simplesmente de administração, mas sim uma eclésia de conquista. Há 2 semanas atrás, vocês viram aqui na praia, foi aqui nessa praia, pastor? Uma grande conquista de alma, sim ou não? É exatamente essa ideia que Jesus quer trazer para a sua igreja, que a eclésia que Jesus está edificando é uma eclésia que não para de conquistar almas, não para de conquistar vidas para o reino de Deus, amém? Vamos dar uma olhada um pouco sobre
o contexto cultural. Roma estava dominando Israel. Naquela época, Roma já tinha ali já uns 400, 500 anos que estava já no Império Romano, o maior império da época, conquistando o mundo daquela época. E quando Roma está dominando Israel, Israel debaixo daquele jugo, todos eles achavam que o Messias viria, o Cristo viria, exatamente para derrotar Roma. Mas quando Jesus começa a trabalhar esse contexto de eclésia, ele começa a dizer que a eclésia dele não seria deste mundo, não seria desta terra. Seria uma eclésia que iria andar num outro nível, num nível espiritual, num nível de conquista totalmente diferente daquilo que eles já tinham visto. Quando Jesus ele começa a trabalhar no coração dos seus discípulos, que a eclésia iria crescer, iria avançar, seria através da conquista. Por isso, hoje, eu quero enfatizar um pouco do poder da influência. Por que que Jesus ele começa a mencionar o tempo todo que nós deveríamos influenciar? No entanto, que quando lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, ele começa a dizer assim, olha, vós sois o sal e a luz, e depois ele fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Jesus o tempo todo ele está falando de influência. A igreja precisa caminhar, trilhar uma conquista através da influência na cidade. Vamos dar uma olhada. O imperador romano, ou entendendo um pouco mais sobre a eclésia romana, quando ele queria conquistar agora uma cidade, o que ele fazia? Ele iria não mais juntar 500.000 de soldados para poder conquistar uma nação. Ele juntava assim, ele pegava a sua eclésia, que era o melhor em cada área na sociedade, juntava uma equipe, juntava uma turma e falava assim, ó, vocês serão a partir de agora a minha eclésia. Então ele pegava o melhor professor, o melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor pedreiro, o melhor médico, ele pegava o melhor de cada área, juntava e falava assim, ó, vocês vão ser a minha eclésia. E vocês vão conquistar um país. Vamos colocar aqui, por exemplo, a Síria. Vocês vão conquistar a Síria. Então aquele grupo sabia muito bem que eles pertenciam à eclésia romana e que eles estavam indo para a Síria com uma missão. Lembra quando Jesus, lá em Lucas capítulo 9, envia os 12 discípulos para uma missão? Que era para pregar, expulsar e curar os enfermos, lembra disso? Então, quando o imperador romano chama aquela eclésia, fala assim, olha, vocês têm uma missão, vocês vão influenciar aquele país. Então, aquele grupo, bem menor do que aquele 500.000 de soldados, aquele grupo de talvez 10, 20, 30 pessoas, eles eram bancados pelo Império Romano para ir até a Síria. Quando eles chegavam na Síria, eles iriam cada um fazer o quê? Cada um iria trabalhar na sua própria função. Por isso que talvez você fica pensando, se eu fosse pastor, talvez eu ganhava mais alma. Se eu fosse evangelista, talvez eu faria mais coisas para Deus. Se eu tivesse mais tempo livre, talvez eu ganharia mais almas, eu faria a obra com excelência, talvez eu lideraria uma célula. Escute, queridos, você não precisa sair do lugar onde você está para você ganhar almas. Deus quer que você atue aonde você está plantado para ganhar almas lá. É exatamente lá que Deus quer que você alcance vidas. Então, se você é um professor, se você é um advogado, se você é um pedreiro, se você é uma faxineira, é exatamente no lugar onde Deus te colocou que você vai alcançar muitas almas. Então o imperador pegava esse povo, mandava para um país, e ele chegava lá, o pedreiro iria trabalhar nas construções, o médico iria para o hospital e assim por diante. E quando eles chegavam, cada um na sua função, eu fico imaginando, queridos, como que não era. O professor chegava na sala de aula e ele estava ali ensinando aquelas criancinhas tal. De repente, aí as crianças falam assim, professor, você tem um sotaque diferente, de onde você é? Aí o professor fala, olha, eu sou de Roma. Professor, mas como que é lá em Roma? Aí o professor começava a falar, olha, lá em Roma, se vocês estudassem lá em Roma, as carteiras de vocês não seriam desse jeito. As carteiras seriam muito melhor. A lousa não seria essa lousa verde, seria aqui um quadro multimídia. Vocês teriam as melhores aulas, vocês teriam passeios nos planetários, vocês iriam ter equipamentos, materiais pedagógicos de alta geração, de última geração. E aí as criancinhas ficavam tudo assim, pensando, puxa vida, eu podia estudar em Roma. E quando as crianças chegavam em casa, começavam a falar assim, papai, mamãe, olha, quando eu crescer, eu quero ir lá para Roma. Talvez o pai e a mãe falassem, mas que isso, menino?
Por que você está falando isso? Não, porque eu aprendi que lá em Roma tudo é legal, tudo é melhor. Pensa agora também o pedreiro trabalhando lá juntamente com os outros pedreiros, tal, na hora do almoço, cada um ali com a sua marmita na mão, e os outros pedreiros começam a perguntar para aquele pedreiro que era de Roma: e aí, de onde você veio? Aí ele fala: eu vim lá de Roma. Rapaz, mas e aí, como que é lá? Aí o pedreiro romano começava a fazer o quê? A sua influência. Ah, rapaz, olha, lá em Roma, as nossas ferramentas são as melhores. Enquanto vocês demoram aqui, olha, 3, 4 dias para levantar uma parede, lá a gente levanta em questão de horas. Lá em Roma, você precisa ver as construções que nós fazemos. Nós fizemos lá um coliseu romano, uma arquibancada que cabe milhares de pessoas. A construção lá é fantástica. E os pedreiros, olha, ganham muito mais. Aí os outros pedreiros ficavam um pensando, um olhando para o outro: puxa vida, se a gente trabalhasse lá em Roma, a gente teria melhores ferramentas, melhores condições de trabalho, nós teríamos, né, melhores salários, as nossas famílias estariam melhores estruturadas. Pensa, o médico está lá clinicando, tal, de repente no meio de uma cirurgia, junto com os outros médicos, aí os outros médicos perguntam assim: mas e aí, como é que resolve? Olha, se a gente estivesse lá em Roma, eu teria um aparelho assim para poder fazer essa cirurgia. Se a gente estivesse lá em Roma, os hospitais lá muito mais qualificados, muito mais estrutura para poder atender esse paciente. Os outros médicos talvez ficariam todos também desejosos de estar na onde? Em Roma. E assim por diante, cada um dos profissionais atuando na área em que estava, influenciando. Olha para essa pessoa cheirosa que está do seu lado, fala para ela assim: olha, influencie. Fala para ela bem forte: aonde você estiver, influencie. Queridos, nós somos chamados para influenciar. Aonde nós estivermos, da onde Deus nos plantou, é ali que Deus quer que nós influenciamos. Só existem 2 tipos de pessoas: as pessoas que influenciam e as pessoas que são influenciadas. O que está acontecendo contigo? Você está influenciando lá no teu trabalho, lá na empresa onde você está, lá na escola, na faculdade, ou você está sendo influenciado? Só existe 2 tipos. Aí cada um que se autoexamine. Então, queridos, quando eles faziam aquele poder da influência, passado-se um tempo, eles voltavam para Roma. Quando eles voltavam, aquela eclésia voltava para o imperador perguntava para eles assim: olha, e aí, vocês conquistaram aquela nação? E aí eles falavam: sim. Passado-se um tempo, sim, nós conseguimos conquistar aquela nação. Então o imperador preparava uma comitiva e eles iam para aquela nação. E geralmente, queridos, aquela nação que foi conquistada pela eclésia, o imperador chegava com a sua comitiva, alguns soldados, eles entravam na cidade, os portões estavam abertos, recebendo o imperador com alegria, com festa. E quando o imperador chegava lá, dava ali a liberação para aquele povo também pertencer agora ao Império Romano. E detalhe, o imperador romano conquistava aquela nação sem derramar nenhuma gota de sangue. O custo muito mais baixo. E detalhe, queridos, as pessoas que queriam servir e se tornar romanas faziam isso com alegria e já pagariam imposto tranquilamente só pelo fato de servir, de estar conectada a Roma. Queridos, tamanho foi a conquista romana, tanto pelo exército, mas também pela eclésia, que chegou um dado momento da história que todos os caminhos, todos os países tinham caminhos trilhados para onde? Para Roma. Por isso que fala, né? Existe o ditado: todo caminho vai a Roma. Mas por isso, queridos, que Roma exerceu uma influência tão grande, através da conquista pelas eclésias. E quando Jesus agora, em Cesareia de Filipe, ele começa a dizer para os discípulos que também teria uma eclésia de conquista, queridos, o tempo muda. As pessoas mudam, as estratégias geralmente dão alguns detalhes de mudança, mas o intuito que Jesus está falando aqui é o mesmo: é conquistar vidas, é conquistar almas. Eu penso, falando de influência, e eu acho interessante, eu quero trazer aqui para vocês um conceito também histórico, bíblico, cultural daquela época, que Deus falou lá para Moisés, criando a lei sanitária, que é uma lei sobre higiene pessoal.
Lá em Deuteronômio capítulo 23, quando Deus está passando para Moisés, olha os detalhes, o povo não pode fazer isso, o povo tem que lavar a mão antes de comer, olha o povo se ficar impuro durante a noite, tem que se tirar do arraial, não pode se contaminar tal. E Moisés ali vai passando todas as instruções para o povo. E tem uma parte lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 13, que Deus fala para Moisés assim, olha, ensina o povo que todas as vezes que eles forem para o deserto, que eles forem para a guerra, que eles forem fazer longas jornadas, eles levem ali o seu mantimento, levem a sua arma, mas também levem uma pá. É interessante falar, mas levar uma pá, para que eles vão levar uma pá? E Deus passa toda a instrução para Moisés, olha, eles vão levar uma pá, porque quando eles estiverem ali no deserto, quando eles estiverem no caminho e sentirem uma necessidade de, como eu vou te explicar? Uma necessidade de fazer, né, o número 2, e ali eles precisam sair do caminho, e com aquela pá eles precisam fazer igual o gato, vocês lembram como que o gato faz? Né, cava ali na areia, e, né, faz aquela obra maligna ali, e depois cobre de novo. Então, até esses pequenos detalhes estão na Bíblia, queridos. Deus ensina ao povo tudo. Por quê? Porque para que outra pessoa não venha, pisa, né, e não acabe pegando ali alguma doença, para não virar ali, realmente, não viralizar uma bactéria, e assim por diante. Deus, ele é muito detalhista na questão do cuidado, da higiene do povo. E aí eu penso, queridos, lá, já no Sermão do Monte, quando Jesus está ali com aquele povo já 2, 3 dias andando no deserto, com aquela multidão, e quando as pessoas precisavam fazer aquelas necessidades, tinha um monte de banheiro químico, não tinha no deserto? Não tinha. E como é que aquele povo fazia as suas necessidades? É a mesma coisa, a lei estava valendo, né? Então, as pessoas estavam no caminho. Talvez você fale assim, pastor, mas no deserto não existe caminho. Tem. Pode ver que os camelos, quando estão caminhando no deserto, sempre ficam um atrás do outro. Porque por mais que nós não vemos, mas todo deserto existe um caminho. Então, por isso que até Jesus ele fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem está, mesmo passando por deserto, precisa estar num caminho. Imagina só aquele povo caminhando, às vezes de 2 em 2, mas caminhando um atrás do outro, e eles sentiam aquela necessidade. Eles lembravam daquela lei sanitária que Moisés tinha lhe ordenado para o povo, então eles tinham que sair fora do caminho. Aqui eu já aprendo um princípio muito precioso: quem vai fazer caca precisa sair fora do caminho. É interessante que se você está em Jesus, dificilmente você vai fazer caca, é ou não é? Então o povo saía fora do caminho e ali fazia as suas necessidades. Cada um já tinha ali aquela pá, aquele pauzinho na mão para poder cavar aquele buraco na areia. Só que tem um outro detalhe muito importante também. Naquela época todo mundo carregava sal. Todo mundo carregava sal. O sal ele era tão importante que servia para muitas coisas. Né, servia para temperar, servia ali para dar sabor, servia para conservar, servia para desinfectar e assim por diante. Então todo mundo levava sal. No entanto que o sal era tão utilizado naquela época que a palavra salário vem de sal, que às vezes as pessoas recebiam pagamentos em sal, de tão utilizado que era naquela época. Então quando as pessoas faziam aquela obra, então o que foi recomendado? Que jogasse sal em cima daquela obra, para que outra pessoa vindo também fora do caminho não pisasse quando visse aquele branquinho na areia, no chão ali do deserto. Então a pessoa fala assim, olha, ali já tem, né, uma dinamite, né, tem uma bomba atômica ali, não pise naquele lugar, né? Então já estava servindo para indicar que ali não podia ser pisado. Mas também, queridos, também o sal, ele servia para desinfectar, para não deixar com que aquelas bactérias daquela obra se proliferassem. Ou seja, aquelas bactérias não iriam se alastrar se o sal estivesse ali sobre aquela obra. Né? Que o sal ele vai desintegrando, vai tirando a água e vai secando aquela situação. E eu penso, queridos, que quando Jesus... não era ironicamente, era de uma forma radical, e ele falando para a sua igreja e para os seus discípulos, para aquela multidão que estava ouvindo: vós sois o sal da carne. Não foi isso que Jesus falou? Vós sois o sal da comida. Não foi isso que Jesus falou? Ele fala o quê? Vós sois o sal da terra. Queridos, para nós que não entendíamos do contexto, sal da terra é legal, tal. Mas agora que você entende o contexto, o que Jesus queria dizer com isso?
Jesus não olhou para aquela multidão. Eu fico imaginando que olhava aquela multidão, olhava para aquele deserto, aquele monte de pontinho branco fora do caminho. Jesus fala assim: olha, vós sois o sal da terra. O povo entendeu muito bem. Ou seja, vós serão aqueles que irão naqueles lugares desinfectar a obra maligna. É vocês quem irá naquele lugar onde o inimigo tem sujado, onde o inimigo tem maquinado, onde o inimigo tem dominado, e vocês são responsáveis por paralisar toda a obra maligna. Ah, pastor, eu não quero ser sal da terra desse jeito, não. Você foi chamado para isso. Vós sois o sal da terra. Queria dizer, é a igreja que vai naquele bairro que ninguém quer ir. É a igreja que vai na casa daquele traficante que ninguém quer ir. É a igreja que vai lá evangelizar aquela pessoa que ninguém mais se importa. Nós somos o sal da terra. Por isso, o poder da influência. É a igreja que vai influenciar. É a igreja que vai paralisar a obra do mal e influenciar para que aquela pessoa que estava sendo travada pelo inimigo agora se torne uma bênção. Então, quando Jesus ele fala assim: ó, vós sois o sal da terra, vocês é quem vão fazer a diferença, é vocês quem vão influenciar uma multidão, é vocês que vão a lugares que ninguém quer ir, é vocês que vão ter um resultado, é vocês que vão transformar o lixo em luxo, é vocês quem vão transformar pessoas que ninguém acreditava nos improváveis em pessoas altamente capacitadas. Amém? Por isso que quando Jesus ele chama os seus 12 discípulos, eu fico imaginando um olhando para o outro: olha, nós fazemos parte da eclésia do mestre. Até mesmo, queridos, porque eu penso que uma certa rejeição estava no coração dos discípulos. E quando o imperador chamava a sua eclésia, só chamava os melhores de cada área. Então quando Jesus fala assim: olha, eu também edificarei a minha eclésia, eu fico imaginando que os discípulos olham um para o outro e falam assim: ele está falando que nós somos os melhores. Os melhores. Eles sabiam do tamanho da rejeição que eles tinham na sociedade. Só que agora alguém acreditou neles. E da mesma forma que Jesus acreditou nos discípulos, Jesus acredita em você. Você tem um grande potencial de influência. Aonde Deus te colocou, é lá que você vai frutificar. É lá que você vai frutificar e muito. Amém? Por isso que quando você entende, queridos, quem é você em Deus, quando você tem a revelação de quem é o Cristo que você serve, quando você tem o entendimento para onde é que é para você ser lançado como sal, e qual é o resultado que isso vai dar, queridos, você consegue fluir muito, muito, muito melhor em Deus. Amém? Então, queridos, só quero passar 3 aspectos de uma eclésia de conquista, rapidamente. Primeiro aspecto, unidade. Você nunca vai conquistar nada sozinho. Você nunca vai conquistar como igreja sozinho. Por isso nós trabalhamos em célula, por isso nós trabalhamos em grupo, por isso que nós queremos conquistar a cidade, mas nunca sozinho. Nós sempre vamos conquistar com outras pessoas. Quando a eclésia tem esse poder da influência e ela tem unidade, que ninguém detém. Ninguém paralisa, diabo nenhum, obra maligna nenhuma vai paralisar o que Deus tem na tua vida. Amém? Então pega na mão dessa pessoa aleluiada que está do seu lado e fala para ela assim: olha, eu e você, juntos, vamos influenciar uma multidão. Por isso que Jesus ele fala lá em Lucas, no capítulo 9, olha, vocês vão, mas sempre de 2 em 2. No capítulo 10, vocês vão de 2 em 2. Então quando Jesus está falando para os seus discípulos irem juntos, porque ele entende o poder de uma eclésia que anda em unidade, anda em sinergia. Sinergia é que o poder que você tem junto com essa pessoa do seu lado é o dobro, é 3 vezes mais do que você sozinho. Amém? Outra coisa, a eclésia, ela não foi chamada por qualquer pessoa. Escute, você não está sendo chamado pelo presidente do Brasil, você não está sendo chamado pelo prefeito da sua cidade, você está sendo chamado pelo próprio Jesus.
A eclésia, ela é convocada pelo próprio Jesus. É Ele quem chama a sua igreja. É Ele quem convoca a sua igreja. É Ele quem convoca a sua eclésia para uma missão específica. Amém? Entenda, queridos, que você tem o melhor cargo que alguém poderia ter nessa terra. Você tem a melhor função que alguém poderia ter nessa terra. Você foi convocado pelo próprio Jesus. Amém? E por último, queridos, nós entendemos que a eclésia, ela tem um destino, ela tem uma direção muito bem definida, que é alcançar os de fora. Alcançar os de fora. Quando eu entendo isso, que o nosso destino, que a direção que Jesus deu para a sua igreja, a grande comissão em Mateus capítulo 28, que é alcançar os de fora, fazer discípulo das nações, discipular uma multidão, exatamente acreditar naquelas pessoas que ninguém está acreditando. Queridos, quando nós entendemos esse nosso chamado, esse nosso destino, você consegue fluir no teu propósito de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais eficaz. Amém? Pega na mão dessa pessoa cheirosa que está do seu lado, fala para ela assim: olha, eu e você temos um destino. Você tem um destino, queridos. Deus te chamou exatamente para esse tempo. Eu tinha falado para alguns discípulos nossos lá em Cianorte: olha, meu coração ele se enche quando eu entendo que eu estou vivendo a melhor fase da história da igreja. Queridos, você está vivendo a melhor fase da história da igreja. Nunca houve tanto cristão na terra, juntos, com um poder de influência tão grande. É que nós muitas vezes não utilizamos. Nós muitas vezes esquecemos que somos sal, que somos luz, que somos discípulos, que somos eclésia, que somos convocados. Nós muitas vezes esquecemos qual é o nosso papel nessa terra. E quando uma pessoa perde o seu alvo, perde o seu foco de vista, queridos, ela perde o sentido e o propósito de vida. Quando você esquece para onde você está indo, você começa a vagar e começa a ir para lugar nenhum. Uma pessoa que não tem um alvo muito bem definido todos os dias, ela se perde na caminhada. Deus te chamou para andar com uma certa urgência. O reino de Deus, ele tem uma velocidade. O reino de Deus, ele tem uma velocidade. Jesus, ele não parava, ele estava aqui, daqui a pouco ele estava lá, daqui a pouco, olha, vamos passar para o outro lado, agora vamos para tal lugar. Porque o reino de Deus, ele tem uma urgência. Enquanto nós estamos querendo parar e descansar nessa terra, tem vidas morrendo e indo para o inferno. Enquanto você fala assim: eu estou cansado, eu vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo da célula, eu vou dar um tempo desse negócio de trabalhar aqui, que eles têm gente morrendo e indo para o inferno. O seu descanso nessa terra é interior, não exterior. E o descanso exterior vai ser só na glória, e eu digo que talvez nem lá. Porque lá o tempo todo nós vamos estar na presença do Pai. Santo, 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 Tu és maravilhoso. O tempo todo. Então, queridos, não pense que parando um tempo aqui, você vai talvez revigorar suas forças. Não. Uma boa noite de sono resolve isso. Mas parar a obra, queridos, não resolve o propósito que Deus tem na tua vida. Paralisar o teu chamado não resolve, não te amadurece. Amém? Só para a gente finalizar, queridos, a eclésia, ela tem unidade nas diferenças. A igreja, cada um de nós somos formados, cada um de nós temos lá nossas diferenças, nossas divergências, mas a igreja só avança quando nós caminhamos em unidade. A igreja foi convocada nos céus para avançar e conquistar na terra. A igreja, ela é destinada a influenciar na terra, a levar uma multidão para os céus. Aleluia. Se você entendeu isso, querido, fique de pé. Fique de pé. E com o entendimento dessa eclésia, que nós não fazemos nada sozinho, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segure bem forte. Pode fechar os corredores, pode fechar. Segure na mão dessa pessoa. Nós somos a eclésia que Jesus está edificando todos os dias. Nós somos a eclésia que o Senhor Jesus morreu e pagou um alto preço para que nós possamos crescer e amadurecer.
Nós somos a eclésia, a igreja de Jesus Cristo nessa terra, que não foi chamada para recuar. Escute, eu penso, queridos, quando eu penso em igreja, eu olho para a igreja, eu vejo, queridos, um grande exército unido, marchando na mesma direção para cumprir a vontade do Pai. Até que nada mais importe, querido. Até que nada mais venha nos influenciar, influências dessa terra, não. Como foi cantado aqui, somente a cultura dos céus, somente os valores dos céus, somente o reino de Deus em nós, que nos move, que nos impele para um propósito eterno. Querido, se a tua vida não tiver um propósito eterno pegando fogo dentro de você, para onde você vai? Se na tua vida nessa terra, enquanto você estiver nessa terra, um propósito eterno tem que estar te guiando, te norteando todos os dias. Todo dia você tem que levantar e falar assim: mais um dia que Deus me dá a oportunidade de fazer a obra dele. Mais um dia que eu me levanto para conquistar almas para o reino. Queridos, todos os dias nós temos que ter essa consciência. Todos os dias. Você é eclésia chamada por Deus para conquistar na terra e levar uma multidão para os céus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aqui a tua eclésia, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, eis aqui, ó Pai, um grande exército que está se levantando, ó Pai, para influenciar uma multidão. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Rei, Senhor dos exércitos. Senhor, sim, ó Pai, guia a tua igreja, Pai, no teu princípio, nos teus valores, Senhor Deus, no teu propósito eterno, ó Pai. Faça queimar agora, Pai, em cada coração o desejo, ó Pai, Senhor Deus, de buscar mais do Senhor. Faça queimar em nosso coração o desejo de ganhar vidas para Ti, o desejo de ver a nossa cidade toda conquistada para o Senhor, ó Pai, o desejo de ver toda a nossa família rendida aos Teus pés. Espírito Santo de Deus, vem, ó Pai, toca na nossa mente, ó Pai, que nós possamos nunca perder, ó Pai, o entendimento de que nós estamos nessa terra para influenciar uma multidão. Sim, ó Pai, que nós não venhamos a perder nenhuma oportunidade, ó Pai, de evangelizar aqueles que estão ao nosso redor. Sim, ó Deus, de lançar a semente nos corações sedentos. Senhor Deus, de proclamar a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, abençoe, ó Pai, a Tua noiva. Renova, Senhor Deus, o coração daqueles que estavam desanimados, aqueles que estavam, ó Pai, abatidos, aqueles que estavam tristes, aqueles que achavam que não podiam mais influenciar ninguém. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, planta, Senhor Deus, verdadeiramente, ó Pai, o poder da influência em cada coração. Que a Tua igreja venha, Senhor Deus, avançar na velocidade que o Senhor ditou para o Teu povo. Senhor Deus, que a Tua igreja venha, ó Pai, cumprir todos os dias com excelência o chamado proposto. Que a Tua palavra venha queimar em nossos corações e que possamos, Senhor Deus, estabelecer o Teu reino nesta terra. E, Senhor Deus, que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, aplaude, aplauda ao Senhor Jesus, aplauda Ele, aleluias.